Boa noite. Boa noite, Sandra. Boa noite, tudo bem? Tudo bem com vocês? Oi, pessoal, tudo bem? Estava com saudade de mim? Semana passada, fala né? que tava, hein? Semana passada fiquei sozinha, né, Sandra? É. Mas graças a Deus a Sandra tá aqui novamente, de novo, para a gente poder fazer mais um programa junto, né? Isso. Que bom que você está aí. E gostaria que você compartilhasse, né? Entrasse no YouTube, se inscrevesse no nosso canal, nos ajudasse. Olha, a gente já está aumentando, né, o número de inscritos, então a gente agradece muito vocês, né, Sandra? Obrigada por estar assim, colaborando com a gente. Participar com a gente, né? Mas que vocês continuem aí se inscrevendo, compartilhando, né, interagindo com a gente. E por falar interagindo, né, Sandra? Hoje a gente vai fazer um programa assim um pouquinho diferente. Hoje a gente não vai ficar comentando muito com vocês, mas o que a gente vai fazer? Cada semana a gente vai tentar trazer alguma coisa diferente, né? Para ver um formato diferente de programa. E hoje a gente vai fazer o seguinte. Hoje nós vamos pedir para vocês assim, quem mais participar, quem mais comentar, né? Quem mais interagir com a gente, né, Sandra? Vai ganhar o brinde da Vina Salgados, né? E ela tá fazendo sucesso aí, a Vina Salgados, né? Porque a turma fala que é muito bom o salgadinho dela. Então, assim, você... Ó, Diego, pedi pra você dar um tempo aí, tá? Porque você já ganhou. Então, você espera um pouquinho, hein, Diego? Deixa a turma ganhar um pouquinho os brindes aí. Senão, vou falar que é nepotismo aí, né? Só de família, hein? Por favor. Mas é brincadeira, gente. Mas, assim, vão interagindo, vão compartilhando, vão comentando. Então, quem mais comentar, pra nos né? ajudar, que, ó, a gente já tá chegando lá, hein? Falta pouquinho. Ah lá, tá vendo? Com a colaboração de vocês, com a ajuda de vocês, né? A gente está aqui propagando a palavra de Deus e conseguindo atingir os objetivos aí que a gente tem que atingir, Amém. né, Sandra? Verdade. Né? Então, para nós é um prazer estar aqui, mais uma quarta-feira, né? Que Deus venha abençoar você, a tua noite, né? Que Deus venha abençoar a tua família. E onde essa palavra estiver chegando, eu tenho certeza que neste lugar Deus vai socorrer você, Deus vai te abençoar. Porque essa é a intenção do nosso coração, né, Sandra? Essa é a intenção. A nossa intenção é que a palavra de Deus venha fazer bem para você, venha entrar na tua vida, no teu lar. E essa palavra, a palavra de Deus, lá em Isaías fala assim, que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Então, sempre que ela vem, ela é designada para alguma coisa. A Bíblia fala assim, o profeta Isaías fala assim, que assim como a chuva desce do céu e ela procura algum lugar para ir, e é assim mesmo, né? Quando a chuva desce, ela vai procurar, às vezes ela vai rios, às vezes ela vai terra, né? Ela vai procurar o caminho dela, né? Ela vai procurar, onde... Assim é a palavra de Deus. Ela nunca volta vazia. Ela procura, fica sempre em cada coração, em cada né? coração. Aquele que está aberto para que ela possa assumir, né? O lugarzinho dela. Sim. Ela está aí. Então, que você possa abrir o teu coração nesta noite, para que a palavra de Deus venha habitar dentro de você. Porque o salmista fala assim, ó, escondi a tua palavra no meu coração, né? Então, que a gente possa esconder, que a gente possa guardar, que a gente possa sempre ter a palavra de Deus na nossa mão. Através da palavra, né, Cristina, Sim. a gente possa ter uma vida assim diferente. Sim. Que a gente possa ouvir a palavra de Deus, colocá-la em prática, Sim. né? E ser uma pessoa diferente. Porque o que convence, né, Sandra, não somos nós, não é o muito falar, é o Espírito Santo. E Jesus fala assim, que esse Espírito de verdade, né, viria. E a gente sabe que esse Espírito de verdade é Jesus Cristo. E a verdade está na palavra dele, né? A palavra dele é a verdade. Ele é a própria verdade. E ele se fez verdade por nós, né? Ele veio, como a gente já falou aqui em vários programas, né? Esse amor que Deus tem tão grande por nós, né, de ter dado o único filho que ele tinha, né, que é Jesus Cristo, porque não tinha outro meio de nós sermos salvos se não fosse Jesus Cristo. Então, Jesus veio
E a Bíblia fala assim, que o verbo se fez carne. Esse verbo é a palavra falada, é a palavra... Hoje nós temos que viver essa palavra, viver Jesus Cristo na nossa vida, né, Sandra? Exatamente, né? E a gente dá graças a Deus, porque nós estamos aqui e nós podemos, assim, compartilhar com você um pouco dessa palavra, né? E você falou sobre o Espírito Santo, né? O de maravilhoso é que o Espírito Santo, ele convence, né, o homem Sim. do pecado e da Sim. justiça e nos leva a testemunhar de tudo que Jesus fez. Glória a Deus, né? É verdade. E hoje, o nosso título, se você deu uma olhadinha aí, né, em algumas mídias sociais, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Pai Nosso. E que interessante, né? Essa oração do Pai Nosso foi uma oração que Jesus nos ensinou, né, Sandra? Exatamente. Que Jesus, porque a palavra de Deus fala assim, que os discípulos, eles falavam assim, comentando ali, depois que Jesus, né, no capítulo de Mateus, que nós vamos ler daqui a pouco, Jesus estava conversando com eles, e eles perguntaram assim, né, Jesus, como que a gente deve orar, né? E aí Jesus deu um modelo. Esse modelo nós vamos estar falando aqui. Não é uma coisa que a gente tem que guardar sempre por ser uma coisa assim repetitiva, gente. É um modelo que nós vamos estar falando daqui a pouquinho, né, Sandra? Nós vamos ver que a oração do Pai Nosso, ela reúne a adoração. Jesus nos ensinou a adorar, nos ensinou a pedir e nos ensinou a confessar. Então, é um modelo de oração que nós temos que levar para a nossa vida toda. Porque nós temos que aprender que quando a gente ora, nós não vamos só pedir, né? Porque às vezes a pessoa chega diante de Deus e a pessoa só fica assim, Deus, me dá isso, me dá isso, me dá isso, mas a gente nunca adora, né? Porque às vezes a pessoa nunca adora ele pelo que ele fez, pelo que ele né? A pessoa não medita, né? Que não é só material. Sim. Na Bíblia, você tem que entrar para tirar o tesouro que está atrás daquele versículo que está escrito. Sim. Porque atrás dele tem muito tesouro. E às vezes a gente não enxerga, porque a gente simplesmente lê. A gente não para repassar aquele versículo e entender realmente o que Deus quer, o que está atrás dele. Então, às vezes a gente chega diante de Deus e às vezes a gente não engrandece ele, não adora pelo que ele é, pelo que ele fez. Não, gente, que ele precise da minha adoração. Mas eu fui criada para adorar, né? O ser humano foi criado para adorar a Deus. Então, a oração do Pai Nosso, Jesus nos deixou um exemplo de oração. Então, quando vocês forem orar, vocês orem assim, né? Aí Jesus começa falando, ensinando os discípulos a orarem, a engrandecer, a exaltar o nome do Senhor, depois a pedir, depois, assim, a confessar também os pecados. E a oração, nós vamos ver hoje um pouquinho, nós vamos, assim, destrinchar um pouquinho da oração do Pai Nosso, tá? Então, antes da gente começar, deixa eu fazer uma oração aqui para a gente estar falando, né? Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado por todas essas pessoas que estão nos acompanhando nesta noite. E, Senhor, se tiver alguém doente nessa casa, que está nos ouvindo, que a Tua palavra venha trazer saúde, venha trazer paz, venha trazer alegria. Oh Deus, que o Teu nome seja glorificado nesta noite, engrandecido. Nós Te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Amém. Obrigado pelas Tuas misericórdias, Amém. Pai. Mas eu quero que o Senhor alcance cada lar, que haja milagres, que haja maravilhas, que aonde entrar essa Tua palavra, Senhor, que haja, Senhor, assim, milagres, que haja diferença nesse lar. Em nome de Jesus, visita-nos, Pai querido, e que este lar seja abençoado, essas vidas sejam alcançadas pelo Senhor nesta noite. Amém. Então, vamos ver então qual é o significado, né, Sandra, da oração do Pai Nosso na palavra de Deus, né? A oração do Pai Nosso, né, Sandra, ela é um modelo de oração ensinada, como eu já disse, por Jesus Cristo, né?
e aos seus seguidores durante o Sermão da Montanha. A oração do Pai Nosso também é chamada de oração dominical. Ela é chamada de oração dominical, gente, não é porque ela foi feita num domingo, tá? Ela é chamada de oração dominical, por quê? Porque ela foi ensinada por Jesus, porque ela é uma oração que vem do Senhor. E é uma oração dominical porque vem do latim, tá? Então, significa que é uma oração do Senhor. E ela é chamada, então, e está registrada na Bíblia, lá em Mateus 6, do 9 ao 13. Você lê para nós, Sandra? Ele diz assim, né? Pai nosso que estais no céu. Então, você vê que todos têm que reconhecer o nome santo do Senhor. Então, Pai nosso que estais no céu, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim como nós. Aí eu confundi. Pode ler de novo. Pode. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita, aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixes ser tentados. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para todos sempre. É que a minha Bíblia, ela está numa versão diferente, né? Então... Não, mas Então, assim, ó, o significado da oração, né, Sandra, do Pai Nosso, ela reúne, como eu disse, adoração, petição e confissão de pecados. Lá em Lucas também, Lucas 11, do versículo 2 ao versículo 4, também há uma forma de oração, que difere levemente dessa registrada aqui no capítulo de Mateus, mas também a versão vai estar diferente. Lucas 11, do versículo 2 ao 4. Quer ler? Pode ler, que a versão tá Então, ele os ensinou. Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Então, aqui no Evangelho de Lucas, Jesus indica um modelo de oração ao responder um pedido dos seus discípulos, que queriam aprender como orar. Lá em Lucas 11, se você vê, ele fala assim, ó, de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Aí, no 11 de Lucas, os discípulos, eles pediram para Jesus ensinar eles a orar. Senhor, nos ensina a orar, né? Então, Jesus ensinou, um pouquinho diferente, porque assim, gente, Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelistas. Cada um vivenciou um momento com Jesus. E aí, cada um escreveu de uma maneira. É como se eu fosse num lugar, eu visse uma coisa, e eu vou escrever ou eu vou definir, né, da maneira que eu estou vendo. Então, cada evangelho, se você vê, às vezes, cada um escreve de uma maneira, né? Então, por isso que você vê, às vezes, uma passagem que está lá em Mateus, depois ela repete, né, Sandra, em outra passagem, mas ela está diferente, porque cada ser é de um jeito. Como eu disse semana passada, nós somos únicos, né? Nós não somos iguais, né? Deus nos criou, nós somos diferentes. Então, cada um vê de uma maneira, cada um, né, Sandra, descreve de uma maneira, né? Então, já a oração do Pai Nosso, registrada em Mateus, foi ensinada por Jesus durante um sermão, o Sermão da Montanha. Aqui em Mateus, a que nós vamos estar falando, Jesus, ele está explicando no Sermão da Montanha, e aí no meio do sermão, Jesus, ele está falando um pouco sobre a oração do Pai Nosso. Então, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, o texto bíblico mostra que Jesus exorta seus ouvintes sobre qual deve ser a atitude correta ao orar. Ele diz que seus seguidores não devem agir como os hipócritas, que buscam apenas o reconhecimento humano durante as suas orações. Jesus também condena a prática de vãs repetições, né? Como eu disse, não é uma coisa para você ficar só repetindo, sabe assim? É uma coisa, eu vou ficar só repetindo aquilo. Jesus falou para eles assim, não quero que vocês sejam, né, como hipócritas, fica só repetindo. Eu não quero que vocês também... Jesus sempre falava muito isso, né? Jesus, ele falava assim que o que a gente fazia não era para a gente ficar falando,
porque não é o intuito de você ficar se aparecendo naquilo que você fazia. Se você, quando for orar, também Jesus falava assim, entra no teu quarto, né? Vai no teu aposento, vai lá, fica no secreto com Deus, né? Porque ninguém também precisa saber, né? Quantas horas você ora, que você às vezes está jejuando. Eu entendo, sim, existem momentos que às vezes um líder, ele tem que, às vezes ele expõe a sua vida, assim, o seu momento, né? Que você vai orar, que você vai jejuar, para poder incentivar as pessoas também a fazerem, né? Mas Jesus aqui, ele está falando, porque às vezes os fariseus usavam isso para se aparecer, né? E Jesus, que a voz deles fossem ouvidas, e não que eles estavam... É que nem o Pai Nosso, né? O Pai Nosso, quando a gente se aproxima de Deus só em oração, né? Em pedição, eu vou orar o Pai Nosso porque Deus fala que é o pão de cada dia. Mas se você olhar como filho de Deus, a filiação que você tem com Deus, você vai orar diferente. Você vai orar direto para o Pai, né? Então, a sua vida, você vai enxergar ela de uma maneira diferente. Não só na matéria, né? Mas espiritual, que é o mais importante. Sim. Porque, então, assim, Jesus, ele condenava aquelas repetições. Mas você vê que quando Jesus começa assim, né? Pai Nosso. Olha a intimidade, né? A intimidade, porque você chamar alguém de pai, você chegar, né? Porque é uma coisa assim, é uma intimidade você chamar. Você vai chamar de pai aquela pessoa que te gerou, que te cuidou, né? E Jesus ensina assim, a gente chegar diante de Deus, que é o nosso pai. Na realidade, gente, nós não éramos, né, filhos de Deus, porque nem todo mundo nasceu. Nós, lá em Romanos, fala assim, que nós éramos contrários, mas Jesus Cristo veio abrir esse caminho, né, Sandra? Jesus Cristo que veio abrir essa intimidade que hoje nós temos com Deus, porque antes Jesus Cristo, ele veio abrir porque nós somos herdeiros, porque nós temos Jesus Cristo. Então, somos né? Adotados, né? Nós não éramos assim, nós não filhos, mas a partir dele, né, através de Jesus, nós passamos a ser filhos. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, nós passamos a ter o mesmo Pai que Ele. Olha que coisa maravilhosa, né? Que coisa linda. Jesus repartiu conosco o Pai dele. Então, hoje nós podemos, quando nós temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós podemos ter, sim, agora essa intimidade com Deus. Porque antes nós éramos, não andávamos juntos, né? Mas hoje, sim. Hoje, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós temos o mesmo Pai, né, Sandra? O mesmo Pai. Professamos a mesma fé. É como um órfão, né? Sim. Ele tá lá. Sim. Ninguém tá nem aí com ele. De repente, chega um casal e adota. Aí ele passa a ter um pai para cuidar dele, sim, né? E a mesma coisa somos nós, através de Jesus ter morrido na cruz. Olha que coisa linda, que gente. Gostoso, né? Como Jesus Cristo é maravilhoso. Então, a palavra traduzida como pai corresponde à palavra aramaica Abba, que era uma forma comum de um filho se dirigir ao seu pai com carinho. Então, é muito significativo o fato de Jesus ensinar que devemos nos dirigir a Deus como pai. Isso porque, por natureza, nós não somos filhos de Deus. A Bíblia diz que o homem caído, na verdade, éramos filhos da ira, né? Conforme está lá em Efésios 2, do 1 ao 4. Se você depois quiser ler, Efésios 2, do 1 ao 4, fala que isso que eu estou falando, que nós éramos filhos da ira, mas quando nós aceitamos o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, nós passamos a ser filhos de Deus, né? Amém. Né? Então, a Bíblia diz que o homem caído é, na verdade, então, filho da ira. Mas Deus nos adotou em Cristo Jesus. Isso significa que, pelos méritos de Cristo, nós fomos adotados como filhos por Deus e recebidos como herdeiros em sua família. Só podemos chamar Deus de pai por causa de Cristo, que a Sandra falou, né? É como um casal, como adota um filho. Então, ele só passa a ter um pai, por quê? Porque ele foi adotado naquela família, E o mais né? importante, Cristina, é que você é adotado pelo pai através do filho. E você tem uma herança ainda. Uma herança. Né? Olha que maravilha. Você já sabe que você tem uma herança. Você não precisa brigar com ninguém pela herança. Você já tem, né? Glória a Deus.
Que é a salvação, né? Olha que coisa maravilhosa, Verdade. né? Coisa maravilhosa. Isso é o principal. Porque na terra a gente pode herdar, mas tudo são perecíveis, gente. Exatamente. Vai acabar, né? Aqui nós temos data, né? A gente tem um tempo que vai acabar, né? Ninguém vai viver eternamente, é tudo limitado, mas eternamente não. Então, como a Sandra disse, a herança que nós recebemos, que vem junto com a adoção, que é a nossa salvação, é uma herança eterna, né? Que é o que nós vamos receber de Jesus, que recebemos de Deus, né? Quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Também é realmente grande o número daqueles que foram redimidos por Cristo e aceitos na família de Deus. Então, nós sempre devemos ter em mente que não estamos sozinhos, mas pertencemos a uma grande família, né? Por quê? Porque são muitos que aceitaram Jesus. Então, a família, né? A nossa família espiritual é uma família grande. É uma família grande. A forma como Jesus diz Pai Nosso implica nessa verdade maravilhosa. Simultaneamente, milhões de filhos se dirigem em oração ao nosso Pai. Olha que coisa linda. Ao mesmo tempo que a gente está orando, milhões de pessoas ao mesmo tempo também estão olhando, né? Estão falando, Exatamente. Pai, meu pai. Porque assim, quando a gente precisa de alguém, quando a gente precisa, é o nosso pai, é a nossa mãe, é alguém que vai nos socorrer. Então, Jesus está nos ensinando, ó, quando vocês forem orar, orem, Pai Nosso, que está no céu, ó. É isso, é uma adoração, eu estou adorando Ele. Eu estou glorificando o nome dele, eu estou exaltando. Pai Nosso, meu pai, meu paizinho, Abba Pai, né? Meu paizinho querido. Então, Jesus nos deu esse privilégio de repartir o Pai dele com a gente. É o mais gostoso, é que diz assim, né? Ele é Pai Nosso. Não, a gente, né? Ele já falou Pai Nosso, que não é para orar o meu pai, né? Por quê? Porque nós somos milhares e milhares, né? Olha como é gostoso. Então, ele já deixou assim, ó, o pai é de todos, né? Não é meu. O pai é de vocês, é nosso pai. Já dividiu com a gente, né? Quando ele já ensinou a oração, ele já deu, né? Ele já deu essa, já dividiu o pai com a gente. Então, o pai é nosso. O pai não é meu mais. Eu já dividi com vocês. Quando eu aceitei o sacrifício, quando eu aceitei morrer na cruz do Calvário, eu já aceitei a dividir o meu pai com vocês, né? Olha que coisa linda, maravilhosa, né? Então, nós nunca estamos sozinhos. Às vezes você pensa assim, eu tô sozinho. Não, gente. Eu tenho muitos irmãos, né? Nós somos uma família grande, né? Uma família numerosa. Então, ao mesmo tempo que você está orando, ó, Pai, eu tô passando por isso. Ô, Pai, eu tô passando por isso, Pai. Tem muitas pessoas também orando ao mesmo tempo junto com você. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa isso, né? E Deus escuta cada um deles. A razão pela qual isso acontece é porque o nosso pai não é qualquer tipo de pai, né? Às vezes a gente, quando a gente tá assim, alguém tá falando com a gente escuta um, se o outro começar a falar, você fala assim, pera um pouquinho, eu tô ouvindo esse primeiro, né? Não é assim, Sandra? Às vezes a gente fala assim, não, peraí, esse aqui tá falando, porque a gente não consegue às vezes ouvir duas pessoas ao mesmo tempo, já embaralha tudo, mas Deus não, Deus, um hora daqui, um hora aqui do Brasil, outro hora do Japão, outro hora lá da Rússia, outro hora da Alemanha, outro hora... É incrível, né? E Deus... Você sabe que às vezes a gente fica assim, você estuda aqui o Pai Nosso, você fica imaginando. Você olha uma cidade, né? De cima. Você olha, você não sabe. É porque parece uma formiguinha. Né? Você não vê a proporção daquela cidade. E Deus é a mesma coisa. Ele olha lá, ele sabe que tem a criação dele ali. E ele sabe o nome de um por um. E o coração ele conhece de cada um. É maravilhoso, é lindo, né? É muito lindo esse amor de Deus, né? Então, na verdade, Ele é o Pai nosso que está nos céus. Ele é uma clara indicação de sua divindade. Não oramos a um Pai terreno, né? Que às vezes esquece, mas a um Pai celestial, cujo trono está nas alturas e faz da terra o estrado de seus pés. Lá em Isaías 66, versículo 1, né? A Bíblia fala que a terra é o estrado dos pés de Jesus. É onde ele põe os pés. Então, olha o tamanho do poder dele, né? Como ele é maravilhoso, né? Isaías 66, 1. Você vai ler? Lê. 66, 1.
É, o Senhor diz: o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descanso os meus pés. Olha, que lindo. Que tipo, vou levar um pouquinho, que tipo de casa você poderá construir para mim descansar? Qual é o tipo da sua casa? Olha lá. Porque a terra é onde Deus coloca o pé dele para descansar. E a gente, né? Que tipo de casa a gente coloca o Senhor? É porque ele diz, né? O céu é o trono dele. E aqui? Qual é a casa dele? Onde que ele pode descansar? Será que a gente tem dado espaço para ele? Exatamente. Será que a gente tem dado espaço para Deus descansar? Para Deus agir, né? E qual é a casa aqui? É o coração. Né? É a intimidade com Deus. Que ele pode entrar e ficar. Sim. Né? E será que eu tenho dado espaço? Ou será que outras coisas têm ocupado o espaço dele? O nosso espaço. Às vezes a ansiedade, né? Às vezes o trabalho, o medo, tantas outras coisas. Até o orgulho, né? Sim. A arrogância. Sim. Não deixa Deus entrar. Né? E isso tudo atrapalha. Né? Porque a gente já viu que ele é um Deus, exigente, que quando ele tá, é ele só, né? Exatamente. É só ele. Ele não dá a glória dele para ninguém. Não, para outro não. Não, ele não divide. Tá aí uma coisa, você vê, ele dividiu o filho, né? Tudo. Ele dividiu tudo, mas a glória dele é dele, ele não divide. Então, assim, como será que tá o meu coração? Será que eu tenho dado ele totalmente para Deus? Ou será que as outras coisas, né, têm ocupado o lugar de Deus na minha vida, né? Que será? Eu tenho que melhorar cada dia. Isso aí é assim, como eu disse. Outro dia a gente comentou, acho que semana passada também, acho que eu comentei. A palavra aqui, primeiro, ela vem pra gente. Ela vem assim pra gente, porque a palavra de Deus é assim. A Bíblia fala, e Paulo fala, né, que é uma espada de 2 gumes, né? Ela vem cortando, mas cortando que a gente fala é porque ela quer nos moldar, nos melhorar, né? Nos preparar. E a palavra, gente, a gente tá falando aqui para vocês, mas ela vem primeiro, às vezes, pra gente melhorar, né? É a gente também que precisa melhorar. Nós não somos perfeitos, nós buscamos, né? Nós vamos ver aqui, que vai falar agora, nós vamos entrar na parte que fala santificado. Nós temos que santificar todo dia. O que é santificação? Santificação é separação, é consagração, né? É tá deixando aquilo que não agrada a Deus e tá melhorando todos os dias. Assim, por exemplo, você, o que você faz que ocupa o maior tempo do seu dia? Às vezes você está na sua casa, você deita no sofá, você vai assistir um filme, não que é errado assistir, sim, né? Não é errado, mas você fica lá, acaba você assiste outro. E quando você vê, o dia acabou. E você não tirou um tempo para Deus. Então, quer dizer, esse filme, o que você estava assistindo, tomou todo o lugar de Deus na tua vida. Sim. Então, assim, às vezes, um serviço de casa. Exatamente. Às vezes, o celular, as redes sociais. Então, a gente tem que se policiar. Porque as coisas, tudo espera. Ai, mas né? Hoje em dia a gente fala assim que as redes sociais acabam pegando. Mas se for uma coisa urgente, a pessoa sabe onde te achar. Né? Então, a gente tem que começar a melhorar. Eu também vou fazer um propósito, né? Eu quero melhorar, cada dia mais melhorar. Aquela de falar assim, ó, eu tenho roupa para lavar. A hora que eu acabar, as donas de casa, né? A hora que eu acabar, eu vou dobrar meu joelho e vou orar. Se você sentiu isso, é porque você tem que orar aquela hora. Não importa, não tem que esperar acabar de lavar a roupa. Nunca acaba, né? Nunca acaba. Então, quando o Espírito Santo toca em você, que você tem que fazer isso, ele não está falando, acaba de fazer isso aqui, vai orar. Se você está trabalhando em outro lugar e ele fala a mesma coisa, é a mesma situação da dona de casa. Sim. Você pega e ora em espírito. Né? Às vezes você não pode ir no quarto, às vezes você não pode, como Jesus falou, né? Vai no seu quarto, fecha a tua porta. Às vezes você está num trabalho, mas se Deus está falando, você olha em espírito. Porque lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17, fala, orai sem cessar. Então, ao tempo todo a gente está orando. O tempo todo. A gente está orando em espírito, né? A gente está falando com Deus, a gente está expressando para Deus aquilo que a gente sente. Sabe uma coisa que eu gosto muito?
quando eu vou caminhar, assim, que às vezes eu tô sozinha, nossa, eu acho que assim, um momento tão bom, porque você tá caminhando, você tá vendo, assim, né? Uma que você tá no ar livre, assim, parece, né? E aí eu tô ali, sabe, conversando com Deus, sabe? Você vai contemplando, né? Contemplando e falando com Ele, sabe? Porque eu tô, às vezes é um momento, às vezes acontece de eu caminhar sozinha, né? Às vezes você vai caminhar com outra pessoa, mas quando você tá sozinha, é um momento, assim, que é você e Deus, né? Por isso que eu falo, quando você tá sozinha, entra no seu quarto, você dá vontade de chorar, você chora, você faz o que você quiser, porque é um momento seu e Deus, particular. Você vê uma diferença? Quando você está com alguém, uma pessoa, assim, vamos supor, você passa perto de outra, você cita o defeito dela. E quando você está sozinha, você olha para uma pessoa, não importa como ela está, mas aí você diz, nossa, que coisa linda, né? Ela é assim, mas ela é igual, o espírito dela é igual ao meu. Se ela serve a Deus, né? Então você fica olhando e fala, que coisa mais linda, olha, Deus fez isso, Deus fez aquilo, e olha como Deus cuidou dela, né? Ela tá ali, às vezes você fala assim, nossa, mas essa pessoa é tão mal vestida, né? Olha o jeito que ela anda, mas ela é especial. Sim. Ela faz a diferença. Verdade. Porque é um coração... É onde entra a palavra, né? Amai-vos uns aos outros. Porque cada um, se você olhar com o teu olho, se você olhar com o olho de Deus, você não vai ver só defeito. Não. Você vai analisar as qualidades. Sim, com certeza. E isso é muito importante. Então, o item 2 fala assim. Então, Jesus fala assim, Pai nosso que estás nos céus. Aí ele vai. Santificado seja o teu nome. A frase santificado seja o teu nome, essencialmente expressa uma preocupação com a glória de Deus. Os filhos de Deus adotados em Cristo entendem que a finalidade última de todas as coisas é a glória de Deus, é a santificação de seu sublime nome. Nos tempos antigos, os nomes não eram apenas títulos. Antigamente, quando a pessoa ia dar um nome para a pessoa, não era apenas um nome, ela pensava bem o que simbolizava aquilo, tá? O que significava aquilo. Na verdade, os nomes eram considerados uma expressão da natureza da própria pessoa. Com isso em mente, podemos entender melhor a petição. Santificado seja o teu nome, né? O nome de Deus revela o que ele é em si mesmo. Então, quando pedimos ao nosso Pai que seu nome seja santificado, estamos dizendo que o nosso desejo principal nesta vida é que Deus seja reverenciado acima de tudo e de todos. Olha que coisa linda. Porque no Antigo, na Bíblia, todas as vezes que for colocar um nome, você pode ver. Cada nome tem um significado. Então, quando a palavra de Deus, quando Jesus fala assim, Pai nosso que estás nos céus, ele está exaltando, né? Depois vem, santificado seja o teu nome, ele está dizendo assim, que o nome de Deus, que revela o que ele é em si mesmo, né? Então, que o nome dele é um nome santo, né? E o nome dele tem que ser reverenciado acima de todas as coisas. Porque ele é gente falar, né, Cristina? Porque você fala assim, quando você fala uma coisa que agrada o coração de Deus, ou você fala da palavra de Deus para alguém que agrada o coração de Deus, você está santificando o nome dele. Sim, exaltando. Até dói o coração, né? É incrível. Que coisa linda, né? Então, santificado. Então, assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Então, quando pedimos ao nosso Pai que seu nome seja santificado, estamos dizendo o nosso desejo principal, que é reverenciar Ele, que Ele está acima de tudo e de todos. Aí, venha o teu reino, Senhor, que o teu reino, né? Venha o teu reino sobre nós, né? Que o reino de Deus venha sobre nós. Então, aqueles que se preocupam que seu Pai Celestial seja glorificado e seu nome reverenciado, também desejam que o reino de Deus seja estabelecido mais e mais neste mundo. Quando oramos pedindo que o reino de Deus venha, estamos reconhecendo o domínio de Deus e almejando que esse reconhecimento também alcance todas as partes da terra. Sabemos que o reino de Deus já está presente. Jesus disse, é chegado o reino de Deus, né? Lá em Mateus, Jesus fala isso. Mas também sabemos que esse reino ainda não veio em toda a sua plenitude. Ele virá quando Cristo voltar novamente para buscar a igreja. Então, ao dizermos, venha o teu reino,
Estamos pedindo pela manifestação plena e final da obra de Deus na história. Estamos pedindo pela expansão do Evangelho, que o Evangelho seja expandido. Estamos pedindo pelo retorno de Jesus Cristo, que o Senhor venha nos buscar, que a palavra de Deus seja propagada. Estamos pedindo pela consumação de todas as coisas, para que possamos tão logo viver ao lado de Deus no novo céu e na nova terra. Então, que venha o teu reino, Senhor. Que esse reino seja consumado, né, de todas as formas. Nós já estamos vivendo o reino de Deus, mas que esse reino seja consumado eternamente, que o Senhor venha, Pai. O Senhor venha buscar a tua igreja, né? Então venha o teu reino, né? Que coisa linda, né, Sandra? Quando e a gente tem que se esforçar, né? Fazer o máximo de nós, porque pensou, a hora que vir o reino dele, você vai entrar nele? Sim. Será que eu vou fazer parte disso? Exatamente. Né? Por isso que eu tenho que me preparar todos os dias. Não é um dia só. Não é um dia só, eu vou me santificar um dia. Você nunca sabe o dia, e nem a hora. Aí Jesus fala assim, né? Jesus tem uma passagem que fala assim, eu vou vir como ladrão. Vocês estão esperando ladrão? Você não espera, mas espera. Porque todos os dias você sai de sua casa, você tranca a porta. Né? Você deixa lá. Porque a gente constrói, a gente faz uma casa, a gente põe fechaduras, exatamente, as mais altas, né? Assim, nossa, ultimamente tem umas assim, né? Última geração. Você põe fechaduras, você põe códigos lá para trancar. Então, assim, a gente não quer que venha, mas a gente sempre está lá preparado. Se vier, você fala assim, não, tá lá fechadinho, tá, põe câmera, né? Por quê? Você fala assim, né? Eu não quero que venha, mas se vier, tem uma barreira para não acontecer. E Jesus fala assim, e eu posso vir como ladrão. Eu venho a qualquer momento. Jesus pode vir buscar a igreja a qualquer momento e eu posso partir a qualquer momento. Porque ele pode vir me buscar individualmente. Né? Assim, a gente às vezes está conversando hoje, você fala assim, nossa, mas eu conversei agora há pouco com a pessoa, né? E a pessoa já se foi, ela partiu. Então, porque chegou o momento dela. Tá? Então, a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado, porque, de repente, né, acontece alguma coisa com você, você vai acordar lá no hospital, mas já passou uns dias. Aí, de repente, você fala, nossa, eu voltei. E se o reino do Senhor tivesse vindo? Será que eu tinha ido? Né? Então, pensa bem, ó a maneira com que eu fui. E daí? E se eu não volto? Será que eu ia encontrar ele? Eu vou encontrar ele? Então, eu tenho que estar preparada, né? Porque, de repente, você vai e não encontra. Então vem o teu reino, difícil, Senhor. E assim, ó, seja feita a tua vontade, Senhor. Assim na terra como no céu. É maravilhoso. Nossa, e isso também não é muito fácil, né? Porque assim, se entendemos que a glória de Deus é o que realmente é importante e que seu santo nome deve ser referenciado, se entendemos a importância que há na expansão do reino de Deus nessa terra, então também entendemos que tudo deve estar submetido à vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente ora, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas Senhor, faz a minha, né? Mas seja feita a tua vontade, Senhor. A gente ora, mas a gente quer, na verdade, a nossa vontade. Então nós, como seres humanos, não somos fáceis, gente. Nós temos que mudar muito até chegar à perfeição, à plenitude de Cristo, né? Que Paulo fala, nós temos que mudar muito, porque quando Jesus Cristo estava lá na cruz, ele falou isso para Deus, Senhor, não tem outro meio? Mas se não tiver, Pai, o que eu vou fazer, né? Seja feita a tua vontade. Então, Senhor, o pão nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade de Deus que deve prevalecer, não a nossa. A consciência dessa verdade bíblica deve moldar o nosso relacionamento com Deus. Antes de pedirmos qualquer coisa a Deus, devemos nos lembrar que é a vontade dele que deve ser feita e honrada. Através da vontade dele que você vai receber. Não adianta você querer falar, eu quero isso, eu vou ter isso. Não, você vai ter se o Senhor assim quiser. Não é? Então, todas as nossas petições devem passar primeiro por um filtro. Isso. Se for da vontade dele. Isso a gente pede alguma coisa e Deus fala assim, ó, isso aqui é para agora, isso aqui não.
isso aqui não. Isso aqui você espera, né? Porque é assim, às vezes a gente pede, tem algumas coisas que acontecem, tem algumas coisas que demoram alguns anos. É, que nem você fala, né? Você busca Deus, você ora, fala assim, eu já orei tanto, eu já pedi tanto para Deus e nunca chega. Aí você tem que ver, ainda não é o tempo dele. É. Ainda não foi a E vontade quando dele for o realizar tempo aquilo dele, na tua o vida. tempo dele vem a perfeição. Sim, sim. E quando é meu tempo, vem tudo, tudo em pedacinho, né? E a gente não consegue montar de volta. Não. Agora, de Deus, não. Vem a perfeição. Olha, que coisa mais linda. Porque a vontade dele é boa, perfeita Boa, e agradável, perfeita, né? agradável, é. Perceba que Jesus disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu, a vontade de Deus é obedecida plenamente. Verdade. Porque lá no céu, quando Deus fala, os anjos obedecem. Lá no céu, a vontade dele é obedecida plenamente. Mas na terra, por causa do pecado, os homens transgridem a lei de Deus. Eles não andam segundo a vontade do Senhor. Porém, quando oramos para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é feita no céu, estamos pedindo a Deus que seus planos e seus propósitos sejam completamente cumpridos e que ele seja obedecido, reverenciado e glorificado na terra como ele é no céu. Né? Então, assim, no céu, ele é obedecido, ele é reverenciado. Agora, aqui na terra, nós temos que obedecer, temos que aprender a obedecer à vontade dele. Às vezes o filho, né, Sandra? Às vezes o pai fala assim, não pro filho, às vezes o filho faz birra, né? Mas o filho tem que aprender a obedecer quando o pai fala que não dá, né? Que não dá para aquele momento, que aquilo lá não pode ser feito, né? E assim somos nós, né? Nós temos que aprender. Quando Deus, às vezes, fala pra gente assim, ó, não dá para fazer agora. Você tem que esperar. Então, a gente tem que esperar. E a gente tem que tirar o bico da nossa, né? Tem que tirar, porque às vezes a gente fala um beijo, né? Cai o semblante. Não. É por isso que muitas coisas na nossa vida não dá certo, né? Porque a gente não busca a vontade de Deus. A minha vontade vale mais do que a vontade de Deus, não é? Então, eu quero a minha vontade. Do jeito que eu quero é que ele faça. Ó, Deus, eu quero assim. Ó, é isso que eu acho engraçado. Tem gente que fala assim, né? Ó, Deus, eu quero assim, assim e assim. Do jeitinho que eu quero que o Senhor faça. Que absurdo, né? É ele que dá ordem, não sou eu. E às vezes a gente quer inverter, né? Ele que fez o homem, não foi o homem que fez a Deus. Verdade, né? Verdade. Então, a gente tem que... Às vezes a gente está invertendo os papéis, né? Muita gente quer ser Deus, quer mandar nele como ele deve fazer, né? Então, assim, agora ele fala assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ó, perceba que somente depois de orarmos pela santificação do nome de Deus, pelo reino de Deus e pelo cumprimento da vontade de Deus, é que devemos orar pelas nossas necessidades diárias. O pão nosso a que Jesus se refere nessa oração diz respeito justamente àquilo que é essencial para a nossa sobrevivência física nessa terra. É interessante notar também que Jesus diz, o pão de cada dia nos dá hoje, de cada dia. Significa que devemos orar todos os dias apenas pelo pão diário, confiantes de que o futuro pertence a Deus. Sabe o que eu estava me lembrando agora? Do maná, né? Porque o maná, Deus falava assim para o povo de Israel, vocês vão lá, pegue o maná, aquilo que vocês vão comer no dia, hoje. Às vezes, é claro, gente, que a gente assim, a gente tem que orar. Deus abençoa lá o meu futuro, só que eu não sei se eu vou estar lá no futuro, mas eu vou orar por isso. Mas eu tenho que dar ênfase pro dia que eu estou vivendo. Exatamente. E às vezes a gente esquece, porque às vezes a ansiedade da gente é tão grande que às vezes a gente só pensa amanhã, no amanhã. O Senhor, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir? Jesus fala, calma aí, não se preocupe, você não vê o lírio, você não vê as aves do céu. O interessante que a gente pensa no ontem, do que aconteceu, e no amanhã o que vai acontecer. Mas no presente a gente não pensa. A gente esquece de viver o presente. Exatamente. Né? E o pão nosso de cada dia é palavra. Se todos os dias, né, você está ali lendo, você está nela, você está meditando, é o pão de cada dia. Não é verdade? Agora a gente pensa o ontem,
Ai, o que me aconteceu ontem. É. E, ai, o que eu vou fazer amanhã? Mas o que você está vivendo hoje, né, Cristina? E você vê, ó, se você pensa no ontem, você não pode fazer mais nada, porque Não, já foi. já foi. Amanhã você também não vai poder fazer nada, porque você não sabe nem se Exato. você vai estar lá. Olha como que é a palavra Ó, de Deus. Ó. E ela fala pra você viver o hoje, o agora. Então pede o pão nosso, né? Da agora, porque o futuro não pertence a você. Então, se preocupa com o hoje, gente. Vamos nos preocupar com o momento agora. Não, mas o que vai ser? Eu não sei se eu vou estar lá. Amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, eu não sei, né? Em janeiro, às vezes a gente tá muito preocupado. Eu sei que a gente tá vivendo uns momentos difíceis, né? Mas às vezes tá muito... Gente, nós oramos, vamos entregar para Deus cuidar. Vamos deixar, eu sei que a gente tem que fazer a nossa parte, mas nós temos que entregar o nosso caminho, confiar no Senhor, nós temos que fazer a nossa parte, mas é Ele que vai cuidar de nós, como Ele sempre tem cuidado, né, Sandra? Porque não é só por nós, não, mas por toda a nação, né? Sim, é Ele que vai fazer. Brasil. Sim, é então, Ele que está cuidando. Isso, a gente tem que orar. Então, assim como Deus, Ele dava o maná, né, Sandra, no deserto, esse maná era diário. Ó, e Deus falava assim para eles, não adianta vocês pegarem a mais, porque tinha gente que é assim, eu vou pegar já, sabe aqueles assim, eu vou pegar mais, porque vai que acaba hoje, eu vou já guardar para amanhã. Sabe o que acontecia? Ele virava bicho, aquele maná, eles não conseguiam comer, aquele que guardava para outro dia, não conseguia, porque Deus já falava para eles, é diário, o sustento é hoje, amanhã não, amanhã vai vir outro. Né? A gente tem que saber isso, a gente tem que saber. Por isso que Deus fala assim, ó, basta cada dia o seu mal. Não tem que se preocupar com o dia de hoje. Mas às vezes a gente não vive, como a Sandra disse, a gente esquece de viver o hoje, né? A gente só vive do passado e vive do futuro. É porque se você vê o presente, olhar para o presente, chega o fim do dia, você está feliz. Sim. Agora, se você olhar o futuro, você vai ficar preocupada com o que vai acontecer. E o passado, você vai se remoer por coisas que não aconteceram na sua vida. Você não conseguiu, ou que você, né? Então, o que você não fez, mas só que já foi, né? Não tem como, não tem né? mais. Não tem como voltar. Então assim... Então, quando oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, estamos pedindo a Deus que Ele derrame de sua provisão sobre nós para que possamos ter o necessário para sobrevivermos diariamente neste mundo. Ai, que lindo! Significa que o compromisso da provisão de Deus nesse sentido é simplesmente com as nossas necessidades básicas. É claro que se Ele quiser, Ele poderá nos dar algo além do que o pão diário, mas tudo o que passar disso é simplesmente o favor de Deus, sua bondade e a sua misericórdia. Deus tem um compromisso de suprir as minhas necessidades diárias. Então, se hoje eu estou comendo, se hoje eu tenho que vestir, glória a Deus, mas às vezes a gente está preocupado. E às vezes é aquele amanhã que a gente está tão preocupado, às vezes ele não chega, gente. Então vamos preocupar com o hoje. Vamos agradecer o hoje, que Deus está nos sustentando hoje, tá? Então, assim, aí ele continua, ele fala assim, ó, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. As dívidas que pedimos para que Deus nos perdoe são dívidas terrenas, não são dívidas terrenas, né? Não é o seu cartão de crédito, viu? Aí a pessoa fala assim, eu fiz uma dívida, Senhor, me perdoa a dívida. Não é a dívida terrena, não. São dívidas espirituais. Então, perdoa as nossas dívidas, assim como a gente perdoa os nossos devedores. Essa parte da oração do Pai Nosso é uma confissão dos nossos pecados. Apesar de nós termos sido redimidos, justificados, regenerados, enquanto estivermos nessa terra, ainda estamos sujeitos a pecados. Lá em 1 João 1,10, o João fala pra gente, né? Que a gente está sujeito, nós estamos aqui no mundo, 1 João 1,10, fala assim, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, nós pecamos, nós continuamos, nós somos, aceitamos Jesus, fomos redimidos, lavados, mas a gente ainda comete pecado. Então a gente tem que, essa confissão, né, perdoa os nossos pecados, a gente tem que procurar
todos os dias, né? Sabemos que Cristo pagou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Entretanto, a Bíblia nos ensina a confessarmos os nossos pecados a Deus para que possamos sentir o conforto de seu perdão através da pessoa de Cristo. Lá em 1 João 9 também fala assim, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, né? Para perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Mas se confessar. Se confessarmos. Né? Se não adianta confessar. simplesmente você ler e falar assim, se eu confessar, aí você fala, Deus me perdoa, pronto, ele tem que perdoar. Não é assim. Não, você tem que confessar. Você tem que falar que você errou. Não, eu errei, você tem me que perdoa, admitir. me perdoa, né? Senhor. E outra coisa, gente, pedir o perdão, a Bíblia fala assim que Deus, quando ele perdoa, ele esquece. E não é como às vezes a gente que às vezes fica assim, fulano fez isso pra mim. Deus, quando ele perdoa, você fez alguma coisa, você acha que você errou, você pediu perdão pra Deus, Deus já te perdoou. Porque a Bíblia fala assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Então, Deus, quando a gente pede perdão, Deus, ele nos perdoa. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque o inimigo, às vezes, ele quer ficar falando no nosso ouvido assim. Porque enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos pecar. Sim, nós não estamos imunes a isso. Exatamente. Nós estamos aqui, a gente erra, né? Mas por isso que a gente tem aí o sangue de Jesus Cristo para nos purificar todos os dias. Né? Mesmo assim, olha que interessante, né? Mesmo ele nos justificando e redimindo os nossos pecados, mesmo assim, a gente volta na mesma tecla. Volta. Incrível, né? Não, o ser humano não é fácil. Não é fácil. Mas se você pecou, confessou, saiba que Jesus Cristo perdoou. Então, assim, se o inimigo, se você tiver, assim, alguém ficar falando pra você assim, não, essa voz não é de Deus, tá? Você pode expulsar, não dar ouvidos, porque a palavra diz que se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Uma confissão verdadeira. Sim. Né? Porque se você confessar alguma coisa para Deus só porque a tua boca quer falar, não adianta nada. Ela tem que vir se realmente lá do arrependimento. Arrependimento sincero, sabe? Sim. Com o desejo de não pecar. Sim. Né? Mas, embora a gente é um ser humano, né? E Deus conhece, né? Sim. Deus Jesus ensina que nós devemos perdoar porque nós fomos perdoados, né? Então, se não perdoarmos aquele que nos ofende, como podemos clamar pelo perdão do Pai? Além disso, o perdão que dispensamos aos outros, nas palavras de Jesus, é uma evidência de que também somos perdoados por Deus. Então, assim como Jesus nos perdoa, nós também temos que perdoar aqueles que fizeram alguma coisa pra gente. Porque, gente, se Deus, que é maior, nos perdoa, se a gente confessa, Ele nos perdoa. Agora, alguém fez alguma coisa pra você e pede perdão e você vai falar assim, não, isso não tem perdão. Como não? Se Deus, é assim, se eu não perdoar o meu irmão que eu vejo, Deus também não vai perdoar quando eu vou pedir perdão para ele. É a parábola do credor, entendeu? Que o patrão perdoou uma dívida enorme que ele tinha e ele saiu daí e foi lá cobrar uma pessoa que devia bem menos para ele, né? E fez aquela pessoa ir para a prisão. Aí o patrão dele falou assim, não, já que você fez ele para a prisão por muito menos, então eu também não vou te perdoar, então também você vai. Então, assim, a gente também, como Jesus nos perdoou, nós também devemos perdoar as pessoas, né? Porque nós não vamos levar, gente, como a gente falou, Senhor, perdoa os nossos pecados, né? Assim como nós perdoamos. Então, assim, se eu não perdoar, não adianta eu estar orando, né? Porque Jesus, ele ensinou, porque ele nos perdoa, perdoa os nossos pecados. As nossas orações é vã. Ela não vai passar, ela não vai subir. É que nem os fariseus, sim. Né? Quer dizer, se eu não perdoo meu coração mesmo, a ponto de não, né? Aí você pega, se você não fizer isso, você vai agir igual que ele está falando ali. Assim, é fácil perdoar? Não é fácil. Perdão não é fácil. Não é fácil. Porque não é você passar simplesmente uma borracha e falar assim, eu vou apagar isso aqui que a pessoa fez. Porque, além de tudo, nós temos o nosso ego. Exatamente. Isso é o pior. A gente tem o nosso ego. Então, além de tudo
que acontece, às vezes a pessoa nos magoa, tudo, mas o ser humano é difícil às vezes, né? Ele tem o ego, mas nós temos que passar por cima disso. Para nós termos a salvação, nós temos que passar por cima e perdoar. A gente tem que se esforçar bastante, né? Sim. Porque é verdade, todo mundo sabe que é difícil. Não é fácil. Então, a gente tem que olhar e falar, nossa, né? Eu tenho que perdoar ele, eu preciso, né? Porque se eu sirvo a Deus, se eu sou uma pessoa que ora todos os dias a Deus, e que você vê que Deus cuida de você e faz tudo de bom para você, você tem que lutar, se esforçar e perdoar. Sim. E outra coisa, sabe, gente? Perdão não é uma questão de sentimento. Quando eu senti. Não. Perdão é uma ordenança de Deus. É uma ordenança. Ele fala que a gente tem que perdoar. Porque, assim, se eu não perdoar o meu irmão que eu vejo... Não se preocupa. O seu eu desculpo. Né? Não. Você pode pecar que você foi... eu sei que o que aconteceu com você foi muito forte. Então, você fica tranquila. Né? Deus vai falar isso para você. Fica tranquila. Não. O seu eu não vou cobrar. Imagina, né? Quando nós nos apresentarmos diante dele, né? Nós vamos ter que dar conta, exatamente, né? De tudo o que a gente fez e o que a gente não Porque Deus fez. O Deus é sim, sim. E não. Não. Deus é justo, gente. Deus é amor, mas ele é justiça. Uau, maravilhoso. Né? Ele é justiça. Então, assim, aí vamos para outra parte. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A última petição refere-se à proteção de Deus contra os perigos do pecado, né? Então, nós temos que estar comprometidos com a glória de Deus, com o reino de Deus, com a vontade de Deus. Também se preocupa em não pecar contra Deus. Quando oramos para que Deus não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, basicamente estamos confessando que o alvo de nossa confiança, né, que é o alvo da nossa confiança, para que possamos andar em santidade é Deus e não as nossas próprias forças. Então, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Né? Não deixe ser tentado, porque a Bíblia fala assim que Deus ele não tenta ninguém, Deus ele prova. Tentar não, né? Tentação é o inimigo. Então, entenda a diferença entre tentação e provação. A tentação é um convite ao pecado, que pode ter origem em nós mesmos ou nos ataques do inimigo, né? Deus a ninguém tenta. Lá em Tiago 1,13, o apóstolo Tiago está falando. Já a provação é um teste que o pai submete seus filhos com a finalidade de aperfeiçoar. Tá? Lá em 1 Coríntios 10,13, a palavra de Deus fala assim, né? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, mas antes com a tentação dará também o escape para que vocês possam suportar. Nossa, tá? Esse versículo é demais, É demais, né? Ele não dá nada demais, além daquilo que você pode. Nada, né? né? Nada além. E ainda, o que ele dá, ele ainda ajuda a suportar. Que coisa mais linda. O teste né? que ele dá, ele te ajuda a você vencer. Exatamente. Aí, para finalizar, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, né? Essa frase final está presente na maioria dos manuscritos do Novo Testamento. Mas, por outro lado, está ausente nos principais manuscritos mais antigos. Então, nos antigos, ela não está presente. Mas, no Novo Testamento, ela está presente. Por esse motivo, ela aparece, às vezes, em alguma sinalização. Se você perceber na sua Bíblia, ela vai aparecer entre aspas ou entre parênteses, né? Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Ela vai aparecer assim, entre aspas, ou entre parênteses na sua Bíblia. Na minha Bíblia, ela aparece assim, tá? Sempre com a sinalização. Mas é inegável que esta frase, que basicamente é uma doxologia, está completamente de acordo com a Escritura. Então, tenha sido ela dita pelo próprio Jesus, escrita por Mateus, ou tenha sido ela adicionada, às vezes, é justo que olhemos para esta frase com uma declaração que corresponde com perfeição a todo o conteúdo da oração. Então, o conteúdo da oração do Pai Nosso, ele finaliza, né? Ele finaliza, pois teu é o reino, o poder. Então, aí ele finaliza falando, tudo é do Senhor, Pai. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Cristina, olha você falando esse final aí, com o seu coração, assim, bem voltado para Deus, e você dizer assim, pois do Senhor é o poder, a honra e a glória. Né? Imagina, medita nesse versículo. É incrível, tudo é dele, né? Tudo é dele. Tudo é dele, para ele, por ele, para ele, né? Nossa, então, a gente é muito pequenininho. Então, Sandra, como que a gente deve orar, né? O Pai Nosso. Então, como então que eu devo orar? Então, eu não posso
usar ele como uma mantra, como uma repetição. Servir só de repetição. Então eu vou orar ele. O que eu vou fazer? Todo dia eu vou chegar lá e vou ler. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Gente, não é só uma coisa repetitiva. Que você tira de trás isso. O que você vai usar dele? Na realidade, Jesus nos deixou um modelo para eu aproveitar as coisas que Jesus nos deixou e eu orar. Porque oração é uma coisa pessoal, é uma coisa íntima. Quando eu estou orando, eu vou falar para Deus aquilo que eu estou precisando, necessitando. É um momento, né, que a gente fala. Você vê que a primeira coisa que ele fala na oração do Pai Nosso Jesus fala, Pai Nosso que estais no céu, santificado é a primeira. Então, quer dizer, antes de você orar, você tem que glorificar, exaltar, né? O nome do Senhor. Depois você começa, porque assim está o Pai Nosso, sim, não é? Sim. Primeiro ele não fala, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Aí depois que vem vindo. Né? Que interessante, As pessoas se esquecem que antes de Jesus ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus exortou contra a inutilidade das vãs repetições. Então, não é só para você ficar repetindo. Ela é um modelo para você tirar. Então, quando eu orar, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que adorar. Depois que eu adorar a Deus, eu vou falar para Ele o que eu estou precisando, né? Então, assim, dá-nos o pão de cada dia. Depois, Senhor, me perdoa, Pai. Então, na oração, ela tem que ter essas fases. Eu tenho que glorificar, eu tenho que exaltar o nome dele. Tudo bem, eu vou expor aquilo que eu estou passando, né? E depois, eu vou fechar, Senhor, me perdoa, né? Aí eu finalizo, Pai. Né? Eu finalizo a minha oração. Então, assim, ele me deixou um modelo de oração. Então, Jesus, ao ensinar a oração do Pai Nosso, o objetivo de Jesus era fornecer um modelo de oração aos seus seguidores. Não estabelecer simplesmente uma oração litúrgica. Por vezes, nos faltam palavras para nos achegarmos a Deus em oração. Até mesmo, às vezes tem momentos que às vezes a gente chega a Deus, às vezes, depende do que a gente está passando, até falta palavra para a gente falar. Verdade. Às vezes a gente fica quieto, não é? Tem dia que a gente vai orar, a gente fica quieto. Fala assim, não sei o que falar, mas Deus conhece às vezes o coração. Às vezes a gente faz coisa errada que dá até vergonha. Sim. Aí você fala, Deus, Sim. Eu tô até com vergonha de chegar diante de ti, né? Mas o mais gostoso, né, Cristina, é que essa oração, ela é um modelo, ela abrange gente. os dois lados. Sim. O material, né? Sim. E o espiritual. Sim. Então você tem que saber o que é espiritual. Né? Sim. Então, ele é gostoso por isso. Ali tem tudo. Sim, verdade. É por isso que ele fala a oração, né? Entra no teu quarto. E porque através da oração do Pai Nosso é que vai vindo as palavras do livro, né? Sagrado de Deus, que você vai conhecendo, que você vai entendendo. Porque daí o Espírito Santo começa a te usar através dessa oração. Verdade. Se você ler o capítulo 6, o versículo 5, do 5 ao 8, olha só. Antes dele ensinar a oração, ele fala assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que você tem necessidades, antes que você peça. Então, gente, em outras palavras, devemos usar a oração do Pai Nosso como se fosse uma matriz para as nossas orações. Devemos tomar a oração do Pai Nosso e entender que nossas orações devem, em primeiro lugar, adorar a Deus em petição por sua glória, seu reino e sua vontade. Então, só depois devemos clamar por nossas necessidades físicas, espirituais e confessar os nossos pecados. Uau. Então, a oração do Pai Nosso é um modelo que Jesus nos deixou, né? Para a gente tirar. Como eu devo fazer? Primeiro, adorar. Depois, aí vem a parte. E às vezes, assim, como eu devo fazer? Eu devo entrar no meu aposento, mas tem momentos, mas eu só posso orar no meu aposento. Não, a Bíblia fala lá, Paulo fala assim, orai sem cessar. Eu posso orar em qualquer lugar,
em todos os lugares, em qualquer momento, né, Sandra? Exatamente. Eu posso orar, mas eu tenho que ter também o meu momento de oração, o meu momento do meu secreto, né? Como ele fala aqui, ó, no versículo aqui, né, ó, você tem o seu secreto, ó, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto. E que coisa linda também, né? Porque Jesus também me vê secretamente. Aquele hino que Deus do secreto, né? Ela diz, né? Fechei a minha porta, né? E lá é só ele me ver. Então, quer dizer, lá ele vê o meu choro. Lá ele vê a confissão do meu pecado. Sim, lá olha que lindo. Tudo que está acontecendo comigo. Que lindo. Então é gostoso. Aleluia. Glória a Deus. Uau, né? Ai, Uau. glória a Deus. Então ali é você e ele, né? Você e ele olhando assim, ó, um no outro, né? Ele enxergando você assim lá dentro. E você vendo a intimidade que você tem com Deus. Oh, glória então, a Deus. O que importa é você e ele. O que o homem lá fora pensa, não me interessa. E dói, mas não me interessa. E assim, interessante que ele não expõe as nossas fraquezas. Não. Ele só vê. Ele vê as tuas fraquezas quando você está no secreto, mas ele não expõe. Não é às vezes quando você conta para alguém e as pessoas acabam te expondo em mídia, redes sociais. Ele não expõe a gente. Ele vê, sabe do que a gente está passando e ele vai procurar nos ajudar, mandar uma palavra, né, e nos fortalecer. É que nem Jesus fazia, né? Sim. Jesus, ele via a prostituta, ele curava os cegos, os doentes, tal. Se fosse o que fosse, ele curava, mas ele não se preocupava quem eles eram. Se preocupava apenas em curar e tirar Maria Madalena da prostituição. Sim. Tirar os demônios dela. Sim. Né? E ele não se preocupava. Mas por que ele fez isso? Porque ele sabia que ela ia servir, que ela não ia voltar mais no pecado. Então, isso é muito importante. Né? Porque às vezes você fala assim, eu queria tanto que o Senhor perdoasse o pecado de fulano, que ele não fizesse mais nada disso, mas que o Senhor curasse, que o Senhor fizesse. Mas Deus, ele faz aquilo que é bom para ele. Por exemplo, ele vai te curar, ele vai te libertar, mas você vai glorificar? Você vai deixar o nome dele ser santificado através da tua vida? Para que você vai usar? Exatamente. A tua cura. Porque ele não te acusa. E você vê que Jesus, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Né? Então, é uma coisa, assim, muito incrível, lindo. né? Muito incrível. Lindo. Olha, se a gente vai ficar aqui a noite toda, né, gente? Falando da palavra de Deus. Uau, então, né? Hoje a gente falou bastante, né? Hoje a gente falou bastante. Mas, então, assim, gente, vamos finalizar aqui. Vou fazer uma oração. E, Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esta noite, por essa palavra. Sim. Que, Senhor, nós possamos aprender cada dia mais a orar, a chegar diante do Senhor, a ter comunhão com o Senhor, Pai. Sim, Obrigado por essa oração que o Senhor nos deixou, nos ensinando, Pai, a estar mais perto do Senhor a cada dia. Oh Deus, e que nesta noite o Senhor venha visitar, meu Pai, cada Pai. lar. Como eu já orei no começo, Senhor. mas eu enfatizo, Pai, que as vidas sejam visitadas, que haja paz, que haja saúde, que haja alegria nos lares, que as vidas sejam alcançadas. Pai querido, que as pessoas possam viver o hoje, que o Senhor possa dar a provisão do hoje. Amém. E que nós possamos, Pai, assim, enfatizar o hoje na nossa vida. Senhor. Oh Deus, que o amanhã o Senhor vai cuidar. E o ontem já foi, Pai, passou. Que nós possamos viver, saber que o Senhor nos dá a provisão a cada dia, Pai querido. Que nós possamos deixar toda a ansiedade, tudo isso de lado, que o nosso coração seja ocupado plenamente pela Tua presença, Pai querido. Oh Deus, que haja lugar nas nossas vidas para o Senhor habitar, para o Senhor fazer morada. Em nome de Jesus, dá uma noite abençoada, Senhor. Todo mal, toda tristeza, toda angústia, meu Pai. Que as pessoas venham saber que o Senhor é Senhor da vida delas. Que o Senhor tem poder para todas as coisas. Em o nome de Jesus. Que o Senhor é o nosso Pai. Assim como o Senhor nos ensinou a orar. Que o Senhor venha, Senhor, se manifestar em cada vida que está nos ouvindo, Pai. Eu repreendo todo mal, toda tristeza, toda angústia, toda doença. Pai, profetizo a bênção e a graça do Senhor sobre esses lares.
Amém. Que você seja abençoado pelo Senhor. Que a tua vida, que o teu lar seja abençoado por Deus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Te guarde. E Deus resplandeça sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém. Ó, que você seja abençoado. E nós vamos colocar aqui quem foi que ganhou o sorteio, tá? Ó, então presta atenção, fica de olho aqui nos comentários, que daqui a pouquinho você já vai ter o seu nome aqui, ó. Quem foi que ganhou? Diego, você não, hein, Diego? Você aguenta aí, hein? Diego tá ganhando todas, hein, Diego? Diego, ó, você tá bloqueado hoje, hein? O Diego tá bloqueado hoje. Mas, pessoal, ó, muito obrigado pela cooperação, pela participação, né, Sandra? Exatamente. Pela audiência de hoje. Deus abençoe a tua vida. Entre no teu coração. Amém. Né? E amém. Que Deus te abençoe muito, muito, Ó, muito. se inscreva aí no nosso link, né? Ajude a gente a propagar cada dia mais a palavra de Deus. E se Deus quiser, na quarta-feira que vem, às 19h30, nós estaremos aqui novamente, Amém. tá? Deus abençoe vocês, Deus abençoe. ó. Um beijão. Daqui a pouquinho, ó, fique ligado aqui, ó. Vai estar o seu nominho aqui que você ganhou os salgadinhos da Vina Salgados, tá? Deus abençoe. Uma boa semana. Se você quiser fazer um programa, entre em contato aqui, Estúdio 019, e Deus abençoe. Se você quiser também nos ajudar aí com algum brinde pra gente sortear aqui também, Verdade. às quartas-feiras, pode nos procurar aí, tá bom? A gente vai gostar. É. A gente e o pessoal também, né, gente? Deus abençoe, viu? Deus abençoe, Um abraço, tá? viu? Fica com Deus. Fica com Deus. Deus abençoe.